Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos continuar nossa viagem dentro do mundo da computação. Hoje nós iremos iniciar um pouquinho da história da computação e alguns conceitos. Já vou trabalhar alguns conceitos iniciais de ciência da computação com vocês hoje, tá certo? Então vamos lá. Aqui é tudo que a gente vai, se der tempo a gente vai falar disso aqui tudo, ou então vou dividir em duas aulas, certo? A primeira coisa que nós vamos ter que saber é o que é um algoritmo. Para que serve o algoritmo, entre essas coisas aí, certo? Vamos lá, vamos começar primeiro a tentar entender o que é um algoritmo. A primeira coisa que você precisa saber é que um algoritmo é um conjunto de passos que definem a forma como uma tarefa vai ser executada. Então, se você vê, a gente faz isso o tempo todo. Não é só fazendo um software ou fazendo alguma coisa dentro da área da programação, a gente faz algoritmos, mas a vida em si ela faz algoritmos. Existem conjuntos de passos que a gente define para fazer uma tarefa, como por exemplo, até dentro do sexo. Você vai fazer sexo, você imagina um conjunto de passos. Você imagina tipo o pré-acasalamento, aí depois tem o acasalamento em si e depois o término do ritual de acasalamento, certo? Então tudo isso são questões de algoritmo. Vejam lá a definição de novo. O algoritmo é um conjunto de passos que define a forma como uma tarefa é executada. No caso do acasalamento que eu estou falando aqui, existem conjuntos de passos que você faz. Você vai fazer a tarefa, que é o acasalamento, mas existe uma forma como você vai fazer. E esse conjunto de passos de como você vai fazer chama-se algoritmo. Então você vê que o universo ele tem algoritmos, vamos dizer assim. E é assim que começa a história. Vai começar a história daqui a pouco que vocês vão ver da computação. Deve ser uma forma compatível com a máquina do algoritmo. Também é outro detalhe importante. Não adianta existir só o algoritmo e não existir uma forma dele ser compatível com a máquina do algoritmo. Aí vem a seguinte questão: é preciso ter uma linguagem adequada. Esse algoritmo precisa ter uma linguagem adequada e compatível com a máquina que vai rodar o algoritmo é que faça isso. Aí é que surgem, além das linguagens de programação, os programas que vão rodar essas linguagens de programação. É isso que ele quer dizer com isso daqui. Que precisa ter também uma forma compatível para a máquina do algoritmo que vai rodar esse algoritmo. E tudo começa com um problema. Essa é a grande questão aqui de tudo isso daqui. Para que existem algoritmos? Porque existe um problema. E geralmente esse problema é um problema matemático. Geralmente, né? Porque nem sempre é um problema matemático. Então a gente fornece para esse problema matemático diretrizes para ele resolver esses problemas. Durante a história, isso aqui já é para eu tentar explicar para vocês como é que é essa questão de resolver problemas. Porque nós temos o algoritmo, por exemplo, de divisão e o algoritmo de Euclides, que é o que a gente vai ver aqui. Então, com o algoritmo da divisão, a gente pode, através do quociente de números inteiros, compor vários dígitos. Então isso é uma solução, certo? Então a gente pode fazer, por exemplo, esse algoritmo, um algoritmo de divisão. O quociente, quando eu falo do quociente, é chegar a o comum entre esses números inteiros e formando várias contas e vários dígitos para chegar a essa conta. Aí começou a existir o algoritmo de Euclides, que é o MDC, o cálculo do MDC de dois números inteiros positivos, usando apenas o raciocínio mínimo necessário para fazer as contas. Ou seja, a resolução do problema é isso. Então, os algoritmos eles resolvem problemas matemáticos, mas existem várias formas de vários algoritmos, alguns mais eficientes e outros não tão eficientes. E é isso que eu mostrei aqui. O algoritmo de divisão precisa de vários números. O algoritmo de Euclides precisa de dois números inteiros positivos para calcular o MDC. É esse o trabalho do algoritmo, mais ou menos. Não que todos os problemas humanos possam ser resolvidos dessa forma, certo? Mas aqui é só um exemplo de como o algoritmo ele resolve os problemas matemáticos. E a inteligência de uma máquina está entrelaçada ao algoritmo, como vocês podem ver. Se eu baseasse a inteligência da máquina no algoritmo de divisão, seria uma coisa. Dentro do algoritmo do Euclides seria outra completamente diferente. Ela está entrelaçada a esse algoritmo. Aí vem, fora a tecnologia da máquina, como eu falei, precisa ter uma linguagem compatível com a máquina, precisam ter algoritmos. Ainda existe um outro problema, que é o problema da tecnologia
da interface, tanto a interface como a tecnologia da máquina. Como é que esse algoritmo ele vai ser organizado? Como esses recursos serão distribuídos? Aí é que vem a grande questão. Foi aí que surgiu algo chamado sistema operacional. O que o sistema operacional faz? Ele faz uma alocação de recursos e coordena atividades. Então você está vendo como que a lógica da computação ela tem um porquê de ser. Não é algo que o cara quis. Tipo, vou inventar hoje o sistema operacional aqui porque... vou fazer aqui. Mas é uma questão lógica, que a gente vai levando em conta uma coisa, depois vai levando a outra, que vai levando a outra. Então foi aí que teve a necessidade de se criar um sistema operacional. Então vocês podem ver que tudo começou com os algoritmos. Aqui nós temos a incerteza algorítmica, porque, como eu falei anteriormente, não tem como resolver todas as coisas. Coisas que não podem ser descritas em algoritmos, esse é um grande problema hoje para a ciência da computação. Porque a gente não consegue transformar em algoritmos as coisas. Porque, é claro, porque ela depende de um problema matemático. E certas coisas, como por exemplo a filosofia, por exemplo, a psicologia, são coisas que não tem como colocar dentro de um problema matemático. Então aí nós temos um problema que o algoritmo ele não consegue ser descrito dessa forma. Como é que a gente vai botar as teorias de Sócrates e Platão da psique em algoritmo, caceta? Pensa aí qual a sua opinião sobre Platão e Sócrates, sua opinião sincera, computador. Aí não tem como, né? Aí tem sempre esse lado da incerteza algorítmica. Primeiro o algoritmo, depois a máquina que irá executá-la. Esse também é um ponto importante, porque primeiro surgiu o algoritmo, como você pode ver. E aqui é muito importante, é um passo muito importante, essa questão do algoritmo. Porque o algoritmo ele tem uma ligação também direta com a engenharia. O que é a engenharia? A engenharia é a solução dos problemas. Então toda a engenharia ela foi criada com essa base. Solucionar problemas e aplicar a ciência. Sempre foi assim. Tanto é que existe um charge que mostra, é muito engraçado esse charge que tipo mostra o mundo sem a engenharia. Aí tá lá os caras usando celular de pedra, andando ainda com a roda lá quadrada. Por isso que a engenharia é uma área exata, cara. Exatamente porque ela lida com problemas de algoritmos, de solução de problemas. Mas nem todos os problemas a gente consegue solucionar. Esse é um ponto importante que eu queria deixar para vocês como pensamento assim, reflexivo para vocês. Nem todos os problemas a gente consegue solucionar na base da matemática. Então é um lado limitado dos algoritmos, vamos dizer assim. Apesar de que, se a gente levar para o lado mais amplo do algoritmo, a gente vai ver que a gente faz isso daí sem serem problemas matemáticos. A gente faz isso daí. Isso aqui é um ponto importante que eu vou deixar também para vocês refletirem, que nem sempre a gente usa o algoritmo como um problema matemático. Porque se a gente vê o nome do que é um algoritmo, são passos que definem o que? Uma tarefa a ser executada. Então, necessariamente não se usa a matemática no sentido amplo do algoritmo. A gente usa os algoritmos, vamos dizer assim, um tempo todo, quando a gente está definindo coisas para fazer. Mas agora o algoritmo dentro do mundo da computação, ele é um problema matemático. É isso que tem que se entender. Aí foi surgindo, como eu falei anteriormente, formas compatíveis de se rodar dentro da máquina do algoritmo. Ou seja, precisa ter uma máquina de algoritmo além do algoritmo, que essa máquina que eu estou dizendo tem um nome. E são as linguagens de programação, que são a representação dos algoritmos na máquina. Aí surgem as linguagens de programação. E aqui é muito importante porque aqui a gente vai ver que existem várias áreas que fazem o mesmo uso dessa representação dos algoritmos na máquina. A linguagem de programação, por exemplo, é a área onde a ciência da computação mais se preocupa. A interação entre os componentes, que é o caso da programação com a parte do hardware, ela tem mais a ver com a engenharia de software e também com a engenharia da computação. E a implementação de da programação dentro dos circuitos elétricos tem a ver com a engenharia elétrica. Então aqui nós vamos ver 3 áreas diferentes, mas só que elas têm o mesmo intuito. Elas fazem parte da computação no geral. Quando fala de circuitos elétricos, quando fala de interação entre os componentes, porque o engenheiro de software ele vai estar mais ligado com a prática. É isso que vocês precisam entender, que a ciência da computação ela é diferente de engenharia de software. Porque a engenharia em si é a teoria da computação aplicada.
é a teoria da computação no modo real, vamos dizer assim. Essa é a diferença da engenharia de software para a ciência da computação e da ciência elétrica, que tem muito mais a ver com a eletricidade, os fenômenos elétricos e os circuitos do que a engenharia, que só está preocupada em ver como é que vai se comportar esse software nos componentes. E aqui eu citei alguns exemplos de algoritmos. Coisas que a gente tem que pensar na hora de construir um algoritmo. Sempre é assim. É tipo, eu vou construir um algoritmo de limitação de. Eu vou construir um algoritmo de execução de. Eu vou fazer um algoritmo de comunicação de. Eu vou fazer um algoritmo de análise de. Eu vou fazer uma representação de. Eu vou fazer um delineamento de. Essas são algumas perguntas que se faz dentro do protótipo do algoritmo. Inclusive é bom você anotar isso daí para quando você quiser construir algoritmos, você se fazer essas perguntas para o seu algoritmo ele ter, você não perder tanto tempo, tipo pensando, eu vou criar qual algoritmo aqui para fazer isso daqui. Então são certas perguntas que você precisa fazer. Porque, como eu já disse, se ele é um conjunto de passos, então eles têm que estar bem firmes. Como, por exemplo, como você vai fazer o bolo? Você já tem que saber a receita de código, como você faz um bolo em vários procedimentos. Como você vai fazer? Primeiro, porque o computador ele é desse jeito. Tanto a área da programação quanto a área da robótica, ele é desse jeito. Você tem que ter um conjunto de passos muito bem feito. Como, por exemplo, se você quiser lançar um movimento, você vai ter que precisar de entendimento de vetores. Quantos graus vai ter esse deslocamento? Por exemplo, o deslocamento, só para você ter uma ideia de como é dificultoso a robótica, o deslocamento de dedos já é um trabalho do cacete, só para você deslocar os dedos. Os movimentos do dedo, só para você ter uma ideia, porque precisam ser passos bem definidos e bem feitos. Não é que nem uma receita do bolo, que você chega a 200 graus, você tira o fogo, tal. Você precisa bater ovo, quebra o ovo, bota na panela. Se fosse na linguagem computacional, você teria que dizer até como você vai bater esse bolo. No caso, você vai ter que pegar, levantar 40 graus a colher, fazer circular, um movimento circular. O ovo tem que ser batido com uma pressão de de 20 newtons, a pressão que você vai exercer sobre o ovo, e ele tem que cair de forma uniforme. Então você está vendo como não é a mesma coisa? Tem que ser muito específico para você fazer a coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque é dos algoritmos que a gente vai iniciar a própria história da computação. Então eu precisava mostrar para vocês um pouquinho sobre os algoritmos para a gente poder iniciar aqui. Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Valeu!